porque a gente perdeu a qualidade do ensino fundamental e o ensino médio, e tem muita gente chegando despreparada na faculdade. Esse despreparo força com que as faculdades desçam o nível e para puxar esse aluno. Da gente ver que as gerações estão diferentes, né? Sim. E quando você olha muito para frente, assim, do que pode ser o futuro, né? Essa questão da ansiedade mesmo, de buscar novas posições, não quer esperar nada, não quer aprender nada. Então, quando você começa a olhar muito para frente ali, você fala, vai ser difícil. Quando eu era atleta de natação, né? Qual que é a regra num esporte competitivo? Corre atrás, né? Eu sempre treinei sozinho, mas imagina que eu treinasse numa equipe. Sim. A equipe tem que desacelerar para alguém que é mais devagar, ou o cara que é mais devagar tem que tentar chegar nos mais rápidos? Esse aqui é o Triple Ivy. Hoje estamos aqui com o Kleber. Kleber, primeira pergunta para a gente começar bem light, tá? Como que você enxerga hoje o mercado, né, com relação à capacitação das pessoas no Brasil? Olha, eu diria para você que o problema não é só brasileiro, né? Eu acho que a gente tem um problema mundial de cultura e de geração, né? No Brasil isso se acentua, porque a gente perdeu a qualidade do ensino fundamental e o ensino médio, e tem muita gente chegando despreparada na faculdade. Então, você pega a gente entrando na faculdade, alunos novos entrando na faculdade, pessoas que deveriam estar preparadas, no mínimo, com a matemática. E ele não sabe fazer um gráfico de segundo grau. Então, esse despreparo força com que as faculdades desçam o nível e para puxar esse aluno. E se você desceu esse nível 1 ano, de 4 anos você já perdeu 1. Uhum. Então a gente tem um despreparo muito grande, forçando isso a uma questão de pós-graduação, e hoje eu costumo dizer que graduação é carne de vaca. Se você não tiver uma pós-graduação, não tiver uma especialização, você não se diferenciou no mercado. Uhum. E se você não tiver a graduação, aí é que você está fora mesmo. Uhum. Mas esse problema é um problema cultural a nível mundial. Talvez outros países mais desenvolvidos não tenham esse sentimento tão grande quanto a gente tem aqui, mas o comportamento da geração Z é igual, né? O comportamento do que, chegou pronto, eu só tenho que dar um clique, eu não consigo me aprofundar para saber o que está por trás daquele clique, né? E se aquele clique não funcionar, o que eu faço? O comprometimento da pessoa dentro da empresa, isso tudo vai degradando. Então, em maior ou menor grau, eu diria que está tudo atrelado à mudança cultural que nós tivemos e à falta do preparo ou à degradação do preparo básico que a gente tem, né? Se você for hoje num colégio de governo, né, estadual, municipal, você não repete com aluno. Para você repetir um aluno, você tem que justificar na Secretaria de Educação. Então, aí o aluno no final do ano faz uma avaliação do professor. E se ele avaliar mal o professor perde a cadeira dele ou ele é realocado. Quer dizer, o professor está na mão do aluno. E quando o professor está na mão do aluno, o professor não pode pesar a mão para exigir, porque ele vai ser mal avaliado. Eu conheço professores que, assim, em todos os concursos públicos foi assim, top de lista, e no último ano os alunos avaliaram ele mal. Pegaram ele que estava numa escola central perto da casa dele e jogaram lá na periferia, longe da casa dele, porque naquela escola ele tinha sido mal avaliado. Então, essa mudança cultural, ela é muito danosa. E talvez até, não sabemos o caso, mas talvez até porque ele estava tentando sim. forçar, incentivar, empurrar, enfim. Sim, porque assim, a geração nova, eu vi um vídeo esses dias que choca, mas é uma verdade. Uma empresa, o diretor da empresa estava dizendo que ele abriu vaga para uma empresa de contabilidade, ele abriu 100 vagas. E no dia que o pessoal foi se apresentar, tinha gente de 25 anos com o pai e mãe indo levar para fazer entrevista. Pô, perde um pouco o sentido. Essa pessoa de 25 anos já deveria ter a sua atitude, né, mais presente. Aí ele falou, olha, nós contratamos uma das pessoas que passou, que a gente gostou, nós contratamos.
Ela começou 7 horas da manhã, às 8 ela pediu demissão. Por quê? Porque ela descobriu que a gente não podia trabalhar com o celular aqui dentro, o celular é só lá fora. E ela falou que sem o celular ela não ia trabalhar. Então, você perde o sentido. Mas isso que o Kleber tem pontuado é muito interessante, porque eu sou filho de mãe professora, né, do estado. E eu cresci vendo minha mãe dando aulas e tal, né? E ela sempre reclamava desse ponto específico. Por exemplo, ela falava assim: poxa, aquele aluno não está indo bem, está faltando muito, e eu não posso reprovar, né? Não posso deixar ele para fazer um novo ano para ver se ele melhora, né? Então, por esses motivos, a gente também começa a entender que essa pessoa, quando ela chega na faculdade, as faculdades precisam também rebaixar um pouco a qualidade. E eu também nunca entendi porque você entra numa faculdade específica e você precisa aprender matérias que teoricamente é do fundamental, né? Química, matemática, coisas que não fazem muito sentido, né? Sim. Meu ponto de vista, seria mais interessante você entrar numa graduação já com uma carga horária, uma carga de aprendizagem focada naquele tema que você quer aprender, né? Você não precisar chegar até uma graduação para você se especializar mais ainda, né? Então isso também é uma coisa que hoje em dia as pessoas, né, tipo, não tem uma qualidade talvez muito elevada das faculdades aqui dentro, que talvez seja muito diferente de lá fora por conta desses aspectos, né? Mas também isso é um erro de approach. Né? Exato. Você nivelar por baixo não faz sentido. Tem o erro de approach e tem o erro também de ideologia, né? Quando a gente vai por uma faculdade pública hoje, ela tem um viés ideológico muito forte, muito forte. Quando você vai para particular, é menos sentido essa ideologia. Tem, né? Algumas puxam mais daqui, outras dali, é menos puxar. Só que essas ideologias que nós temos hoje, elas reforçam o comportamento cultural que eu estava mencionando da geração Z, né? Eu estou muito mais preocupado no politicamente correto do que ensinar a raiz do negócio, né? Então, existem diversos exemplos que se poderiam dar aonde você pau, pau, pedra, pedra. Não existe a meia pedra, né? Meia pedra com um pouquinho de pau misturado. Não tem isso. Ou é uma coisa ou é outra coisa. E aí, pelo politicamente correto da geração que nós estamos, você tem que dar uma mexidinha, né? Então, a gente vai, por exemplo, a minha esposa leciona no colégio estadual. E ela me comenta que existem determinados temas que são proibidos você citar. E hoje, você tem uma educação que vem por vídeo para o professor, e o professor tem que passar o vídeo em sala e ele é amarrado naquilo que foi no vídeo e no livro para ele. Ele não pode acrescentar outras coisas dentro do contexto. Isso empobrece, porque a experiência do professor é o que enriquece a aula, né? E se a gente for pegar isso, não é privilégio dos últimos 20 anos. Se a gente for pegar lá atrás, quem estudava em colégio particular é quem tinha problema. Porque o forte era o colégio do estado, era o colégio do município. E aí o aluno dava problema lá porque era rebelde, era isso e aquilo, o estado não aceitava mais e mandava para fora. Aí ia para o colégio particular. Hoje já é invertido, né? Hoje é invertido. O polo se inverteu, né? Hoje é invertido. Mas alguns anos atrás, o particular ainda era forte o suficiente. Hoje, nem o particular consegue mais ser, né? Então, essa questão, quando chega aqui para a gente para trabalhar, é muito complexo. Porque eu costumo dizer assim, técnico, eu ensino. Que nós vamos pegar os nossos produtos aqui, NetWeeks Auditor, o EPP, nós vamos pegar qualquer um deles e a gente vai dar um treinamento técnico pro profissional e a gente vai ensinar ele. Agora, eu não consigo ensinar comportamental, eu não consigo ensinar ética. Eu posso cobrar dele a ética, eu posso cobrar dele o comportamento, mas eu não consigo ensinar. Porque ele chegou para mim, no mínimo, com 20 anos de idade.
Foram 20 anos de uma determinada cultura, de uma determinada ética, de um determinado comportamento. Você não muda isso na pessoa. Sim. Percebe? Então, o nosso problema, ele reflete diretamente na empresa. O empobrecimento aqui, dessa riqueza, eu não posso cobrar, eu não posso falar para o aluno que ele vai ter uma prova. Eu tenho que falar que ele vai ter uma avaliação educativa ali, tem um nome, mas é a avaliação que você tem que dizer. Avaliação de texto, atividade avaliativa. Atividade avaliativa. Você vai dizer para ele que ele tem uma atividade avaliativa. Você não pode dizer que tem prova, senão você traumatiza. Que dói. Mas é isso que os professores estão sendo orientados. A minha Sim. esposa foi orientada nisso. Porque você não pode dizer, porque você vai traumatizar a pessoa. É uma perda de tempo isso e é um descompasso, né? Na minha experiência, pelo menos de vida, todos os lugares que eu vivi, minhas experiências. Então, quando eu era atleta de natação, né? Qual que é a regra num esporte competitivo? Corre atrás. Corre atrás. Eu sempre treinei sozinho, mas imagina que eu treinasse numa equipe. Sim. A equipe tem que desacelerar para alguém que é mais devagar, ou o cara que é mais devagar tem que tentar chegar nos mais rápidos? É isso. Exatamente. Todo o ensino que eu tive sempre foi assim. Quando eu entrei na faculdade nos Estados Unidos, eu cheguei com a minha bagagem de ensino aqui do Brasil, que era muito aquém da bagagem de ensino das pessoas que estavam lá. Era meu trabalho acelerar e catch up, né? Sim. E conseguir. Eu lembro claramente, meu primeiro semestre, eu me formei em economia com minor, né? Tipo, especialização em ciência política e matemática. Então, já cheguei, preciso fazer essa aula de economia, preciso fazer essa aula de matemática e tal. Nas primeiras aulas que eu fiz, não tinha ninguém que ia se formar em economia ou matemática. Só tinha gente que ia se formar em história, né? Inglês e outras coisas. Por quê? Porque o cara que já sabia que ia se formar em economia ou matemática fez essas aulas no colegial. Sim. Eu era o único Diferente. baiacu lá, eu tô aqui, porque eu tinha que ir atrás. Então, é um desserviço. Sim. Você nivelar pelo menor denominador Sim. é um desserviço. As minhas experiências não foram muitas no Brasil, então não vou generalizar, mas escolas assim, de negócios e coisas do tipo que eu fiz aqui, eu senti exatamente isso. Cheguei uma vez, acho que logo que eu me formei nos Estados Unidos, que eu voltei para cá, eu fiz um curso de controladoria avançada. Sem saber nada de controladoria, mas eu falei, né? Experimentar. Eu vou na avançada, não vou nem fazer primeiro, já pé no peito, vamos embora. Porra, passamos 3 dias explicando, nivelando a turma o que era juros simples, o que era juros compostos, em controladoria mas avançada. isso acaba perdendo, né, a qualidade do que você gastou, por exemplo, 2 meses, 3 meses, que você poderia usar para outras coisas. Você gera 2 problemas. Você desincentiva a pessoa que quer correr, ela fala, bom, eu tenho que ficar aqui sentado e você não força ou não estimula quem precisa Exato. de uma palmadinha para ir. Isso que você está falando me lembra 2 exemplos. Um é um exemplo real de um colega que ele foi entrevistar uma menina que ela ia ser trainee na área de segurança de informação. Uhum. Né? E ele treinou e ele gostou, ele entrevistou e ele gostou da menina. Poxa, achei a pessoa que eu queria. Aí ele virou para mim e falou, Kleber, antes eu não tivesse feito a última pergunta. Por quê, né? Ele falou, eu perguntei se ela tinha alguma pergunta para me fazer. Aí qual não foi a surpresa? A pergunta dela foi, se eu for contratada, eu queria saber em quantos anos eu viro gerente. Porque nas minhas contas, eu entro como trainee, depois eu sou júnior, depois eu sou pleno, depois eu sou sênior, depois eu sou gerente. Em 5 anos eu sou gerente. Ele parou assim, ele não sabia o que responder para a pessoa. Porque não é assim que funciona, por decurso de prazo. Né? Sim. E aí ele ficou, quando ela foi embora, ele ficou olhando, ele não contratou, e ele ficou olhando quando ela foi embora, e de cima do prédio ele viu ela saindo com um carrinho, ele pegou lá por valet, trouxeram um carrinho 0, bonitinho para ela saiu dirigindo o carrinho 0. Ela falou, tá aí o problema.
você dá demais e não cobra. Você dá sem cobrar, você dá sem resultado. Sim. Né? A própria família, muitas vezes, dá Sim. mais do que efetivamente ensina a postura de correr atrás. Sim, até culturalmente, né? A gente sempre fala que a gente é o país dos direitos, mas nunca vi alguém lembrar que a gente tem deveres também. Exatamente. Né? E esse sense of entitlement, né? Que é o termo em inglês, que eu acho é a palavra acho que mais perfeita no inglês para explicar isso, né? Exato. E o outro exemplo vem de uma universidade americana, aí eu já não sei se é uma história efetivamente ou se é uma história, né? Mas estava numa aula e discutindo essas questões de igualdade, não sei o quê, comunismo e tal, e o professor falou, tá bom, então vamos fazer o seguinte, esse ano a nota da sala vai ser a média de todos vocês, todos vão tirar a média da sala. A pessoa, joia, legal, tal. No primeiro bimestre, os que tiravam 10 estudaram para tirar 10, os que nunca estudaram não estudaram, e aí a média foi 6. Os que tinham estudado para tirar 10 ficaram pé da vida, os que não tinham estudado ficaram felizes da vida. No segundo bimestre, os que estudavam já se desestimularam a estudar e não estudaram para tirar 10. Os que não estudavam já estavam motivados a não estudar, então a nota caiu para 5. No terceiro, a nota caiu para 3. No último, todo mundo foi reprovado. Porque em vez de você premiar o merecimento, o mérito daquele que trabalhou, daquele que estudou, daquele que se dedicou, você premiou o mérito daquele que não estudou. Sim. Então, esse é um grande problema que se está incutido hoje dentro da sociedade mundial, não é nem brasileira. Né? E esse tipo de situação ela é extremamente complexa de se resolver e não se resolve dentro das nossas empresas. Sim. Elas se resolvem antes das nossas empresas. Né? Nós temos que fomentar o conhecimento. Mas aí nesse caso, Kleber, quando esse profissional chega para nós, né, para um empresário ou para a área de cibersegurança, enfim, o que a gente faz com esse profissional? Né, no ponto de vista assim, o que dá para fazer para esse profissional, vendo tudo que a gente comentou agora, né? Porque eu vejo que realmente pelo menos o pessoal que é da minha idade, a gente tem essa questão que aprendemos, obviamente, com nossos avós, pais, né? Que, por exemplo, um profissional se estrutura dentro da empresa, vive muitos anos dentro da empresa, conquista muitas coisas, tem os seus steps ali para passar. Hoje eu vejo que esse profissional ele chega muito imaturo, é um profissional que a gente vê que quer muitas coisas rápido, não tem paciência, não quer gastar muita energia, se precisar apertar um botão para ele só já é o suficiente. Então, o que a gente, assim, os empresários, o que eles podem fazer, ou na sua concepção, assim, o que dá para fazer, assim? Olha, além do treinamento técnico, a gente tem que fazer um trabalho de coaching, de orientação. Mas nada disso vale se não tiver a recepção do outro lado. Né? Eu tive um caso, alguns anos atrás, que o banco que eu trabalhava estava sendo vendido e eu não podia contratar. Então eu contratei terceiros. E naquela época não era comum a gente contratar terceiros dentro de banco, pelo menos na área de segurança de informação. Mas eu tive autorização e contratei. Aí a primeira tentativa de venda não foi bem sucedida, o banco não foi vendido, ficou mais um ano e nesse um ano a gente foi liberado em contratar. E aí eu pedi permissão para a empresa que tinha me alocado as 2 pessoas e fiz a proposta para os 2. Eram dois profissionais. Um deles tinha no currículo, nos últimos 5 anos, ele tinha passado por 6 empresas. Mas ali comigo, naquele período que ele tinha ficado, ele era um bom profissional. Eu vi que ele era uma boa pessoa, um bom profissional. Uhum. Eu chamei ele de lado e falei, tenho a chance de te contratar. Você tem interesse? Tem. Tá bem. O banco vai ser vendido. Eu não posso te garantir quanto tempo nós vamos estar aqui, mas a hora que for vendido, com certeza pelo menos uns 2 anos de estabilidade vai ter, porque quem comprar não pode mandar embora. Uhum. Então você vai ter aqui talvez uns 3 anos garantido.
Só tem um detalhe. Qual é a garantia que eu tenho que eu vou te contratar hoje que mês que vem você não pede para ir embora? Porque, ó, tem 6 empresas em 5 anos. Exato. Eu falei, por que você fez isso? Você fez isso para ganhar R$100, R$200, R$500 a mais na outra empresa? Ele, eu sou casado de novo, tal, tive que casar cedo, tenho um filhinho. Falei, pois é, só que você está acabando com o teu currículo, você está acabando com a tua carreira. Porque, veja, eu vou te contratar porque eu estou numa situação que você está aqui há 6 meses, eu gostei do teu trabalho, eu não tenho muitas opções no mercado para ir na situação, porque quem é que vai vir para cá, sendo que eu estou sendo vendido? Eu tenho uma limitação de mercado para contratar. Você está aqui, eu gosto do teu trabalho. Estou te oferecendo uma oportunidade. Agora, se daqui a um mês você pede para ir embora, quem fica com o pepino sou eu. E você com a tua carreira. O que você acha que o próximo, que não tiver na situação que eu estou, pegar o teu currículo, vai olhar? Ele vai te contratar? Como o cara vai querer investir na capacitação desse profissional se ele não começa e termina alguma coisa? Acho que não dá tempo nem de investir, né? Porque o cara vai olhar o currículo e nem vai contratar, né? Mas quanto tempo você demora para contratar e achar alguém? Pelo menos 3 meses. Sim, aí você leva 3 meses, acha a pessoa, contrata a pessoa, depois de 3 meses a pessoa vai embora? Né? Quer dizer, você contratou a pessoa errada, porque não deu nem tempo dela aprender a tua empresa. Gastou dinheiro, energia. Gastei dinheiro, gastei energia, gastei o salário da pessoa, porque a pessoa não começou a dar produtividade ainda. Sim. Ela ainda está aprendendo os meus produtos, ela ainda está aprendendo sobre a minha empresa. Exato. Tá certo? Então, eu não vou contratar. Eu adoro as entrevistas quando cai algum currículo desse tipo, né? 7 meses aqui, 9 meses ali, 6 meses acolá, tal. E aí, se a gente, porventura, está numa entrevista, geralmente nem passa no filtro, mas acontece de vez em quando. E a gente pergunta, como é que foi na empresa X, na sua última passagem? Nossa, história linda, longa, cheia de êxitos e conquistas. Eu olho para o currículo e falo, espera aí, em 7 meses? Você começou, conduziu, terminou um projeto, vendeu, entregou, tudo isso? Cara, não dá para tá se apropriando de algo que já estava em andamento e concorda? Ele não começou e terminou alguma coisa. É impossível você conseguir fazer isso nesse período de tempo. E eu acho que isso que aconteceu faz já alguns anos, mas hoje a gente vê os profissionais mudando rapidamente de empresa para empresa, e aí tem o fator ansiedade de promoção. Eu considero que você não é promovido porque você vai ser. Você não é promovido porque você vai ser um sênior, porque você vai ser um consultor, você vai ser um pleno. Não. Você é promovido porque você já é. Você já age como um sênior, você já age como um consultor. Sim. Certo? Você já tem o comportamento, você já tem atitude, você já tem conhecimento. Se você tiver só o conhecimento, não te faz capaz para ser promovido. Você tem que ter atitude. E a atitude de um sênior entra o comprometimento. E como é que eu pego um sênior que pulou de 6 em 6 meses na empresa? Não tem comprometimento. Imagina pôr esse profissional num SOC. Não dá. E como dá para chamar de sênior, né? E não dá para chamar de sênior. Em 12 meses, 18 meses, o cara mudou de emprego 3, 4 vezes só para mudar o título do job dele. Mas a atitude, o amadurecimento, ele não tem. Né? Então, eu acho que isso é difícil, a sua pergunta de como é que a gente faz. Porque a gente pode dizer tudo isso para o profissional, a gente pode orientar o profissional, a gente muitas vezes tem que ter um pouquinho de paciência também, né? Mas eu vi um vídeo também que uma geração Z falava que ela também já tinha mudado não sei quantas vezes de emprego porque ela acha que os patrões precisavam serem mais compreensivos, né? Mais humanizados, mais compreensivos, porque não podia tratar daquele jeito, não podia pôr pressão daquele jeito, né? Falo, gente, uma pessoa dessa não tem a maturidade para trabalhar no mercado. E aí a gente entra em outros assuntos, em outros aspectos. Né? Há pouco a gente comentou, fora um pouquinho aqui, sobre inteligência artificial. Sim. Bom, vamos lá.
Nós estamos entrando numa era de inteligência artificial, na era de robôs. A gente vê robôs... Outro dia eu vi um robô jogando ping-pong. E bem. Eu não sabia se aquilo foi montagem ou se aquilo... Porque estava tão bem que eu não sabia se era montagem. Mas dá para acreditar, porque você vê em exposições robôs fazendo N coisas. Dançando, né? Fazendo N coisas. E você vê a inteligência artificial crescendo no nosso meio de forma assustadora, né? Hoje você tem software de inteligência artificial que simula um profissional numa reunião de vídeo, de meeting. Quer dizer, você não tá lá e põe o seu avatar lá para fazer a reunião no seu lugar. A voz, imagem, trejeitos, tudo, né? E aí você fala o seguinte, tá, se eu tô criando robôs, se eu estou criando toda uma inteligência, para onde vai essa geração que está aí? Porque elas não têm competitividade de um robô de inteligência artificial com um profissional nesse nível que a gente está falando. Então, o nosso futuro é tenebroso. Porque nós não temos gente capacitada no ponto de suplantar e coordenar isso aqui. Aí vai virar o filme do Eu, Robô. Né? Do Will Smith, não é verdade? Então, esse tipo de situação ela é muito delicada, porque ela vai lá na frente. E aí entra aquele círculo que a gente conhece, né? Tempos difíceis fazem homens fortes, homens fortes fazem tempos fracos fazem homens fracos fazem tempos difíceis. Não é verdade? Sim. Nós estamos na fase de que os tempos estão fáceis e os homens estão ficando fracos. Com certeza vai vir um tempo difícil aqui depois. Não é verdade? Se você olhar a geração de hoje, é o que eu sempre discuto assim, essas coisas com os meus amigos, enfim. Da gente ver que as gerações estão diferentes, né? Sim. E quando você olha muito para frente, assim, do que pode ser o futuro, é meio estranho, né? Você vê que, por exemplo, hoje a gente não tem aquele profissional que fica muito tempo na empresa, né, essa questão da ansiedade mesmo de buscar novas posições, não quer esperar nada, não quer aprender nada. Então, quando você começa a olhar muito para frente ali, você fala, e aí vai ser difícil. E aí a gente entra numa outra seara também. Na nossa área de segurança de informação, existem algumas coisas que são a coqueluche do momento. Sim. Né? E a coqueluche do momento é o quê? Pentest. Né? Eu sou um hacker, né? Eu sou um hacker, né? Vou fazer pentest. Só que você vê um monte de script kids, que é o cara que pega o negócio pronto, roda e fala que fez um pentest. Por quê? Porque falta base. Falta base, né? Uhum. Eu tive a felicidade de começar na época dos mainframes, em 87, né? Onde não existia esse mundo tão conectado da forma que a gente conhece. E eu entrei por hardware, mexendo com o hardware da máquina. Então, eu cheguei a ver coisas que poucas pessoas no nosso tempo hoje viu. Eu cheguei a ver memória de núcleo espetada na máquina para fazer uma plaquinha desse tamanho, assim, com uns grandes 128 bits de memória de núcleo. Uhum. Impressora fazendo passo com motor hidráulico. Né? Computadores empresariais que não cabiam nessa sala. E aí depois eu fui para software. Depois eu fiz o meu mestrado, eu tirei minha certificação internacional e desde 91 eu trabalho com segurança da informação. Então eu vi esse mercado crescer, eu vi esse mercado nascer. Então hoje eu consigo enxergar, devido a essa experiência, eu consigo enxergar a raiz de muita coisa. Eu não sou, até pela minha posição hoje liderando a empresa, eu não sou a pessoa que vai puxar o teclado e falar, daqui que eu faço. Mas eu sou a pessoa que vou sentar na cadeira, vou falar, me fala disso aqui. Você vai falar quatro frases e eu vou te fazer uma pergunta que vai te intrigar. Por quê? Porque eu estou olhando o contexto, eu não estou olhando o comando que você deu. Uhum. Né? E às vezes, mais vale a pergunta para fazer você refletir do que você saber efetivamente o comando que você vai dar, porque você tem que fazer um raciocínio
completo da situação. Não é verdade? Eu não conheço tudo. Absolutamente não dá, é impossível. Mas a experiência leva a gente a fazer perguntas. O que acontece com a geração de hoje que se encantam por determinadas áreas, como, por exemplo, a área de hacker, é uma área muito bacana. Mas para a pessoa efetivamente ser um hacker ético, fazer a execução de um pentest, ela precisa ter base de infraestrutura, de programação, de arquitetura de web, arquitetura de cloud, né? Se ela não tiver, no mínimo, isso aqui, vai ter mais alguns outros requisitos que a gente tem, mas se ela não tiver, no mínimo, navegado nessas áreas aqui, ela não vai desempenhar um pentest de forma independente de uma ferramenta. É um executor de comando, né? É executor de comando, ela vai pegar uma ferramenta de vulnerabilidade, vai rodar a ferramenta, vai ver o que a ferramenta aponta e tudo bem. Agora você fala, quebra esse código aí. Aí ele já, né? Aí que ele vai falar, não, vou aprender Python. Não, legal, Python é importante, mas o que está por trás da estrutura? Isso tudo junta tudo que a gente está falando aqui, desde lá da base de educacional até o comprometimento, a paixão de se aprofundar no tema. Sim. Né? O que a gente fala aqui sempre do Dunning-Kruger, então não vou deixar passar. Né? Foi feito o Dunning-Kruger, tipo, satisfazer com pouco. Né? Conhece superficialmente um assunto e já parece que se tornou especialista. E acho que no mundo atual, com essa dopamina instantânea, gratificação instantânea e a superficialidade nas coisas, né? Inclusive até, se a gente for parar para pensar, né? Influencers ou coisas do tipo que geralmente as pessoas seguem, se o cara estiver dentro do microcosmo educacional, muitas vezes é o quê? É uma pessoa com uma boa aparência, Sim. com uma boa oratória, mas não necessariamente, não estou generalizando, mas como via de regra, tem conhecimento profundo, alguma coisa assim. Né? E essa questão dos influencers, a gente entra para um outro viés também, que também está acabando com a nossa base técnica, que é os youtubers da vida. Eu não sei fazer, põe no YouTube aí. Aí o YouTube, eu ensino, eles trocaram a faculdade pelo YouTube. Agora, quem me garante que o que está no YouTube é o certo a fazer? Né? Então pergunta para a IA. A IA responde. Mas é igual o ChatGPT, né? Muita gente que usa, enfim, não desmerecendo, mas assim, muita gente que usa para programação, o cara vai jogar na IA um código e vai falar, beleza, me entrega o resultado, me entrega o que está errado, alguma coisa nesse sentido. Mas não necessariamente a IA vai estar 100% correta. Senso crítico, né? Se a pessoa não conseguir discernir se está certo ou errado... Eu tenho duas colocações complementares a essa que você fez, exemplificando o que você acabou de falar. A primeira delas é o seguinte, outro dia eu peguei um chat GPT da vida, aí, uma IA, e falei, eu estava com preguiça, e eu queria escrever um parágrafo para o blog que a gente tem, para o Minuto da Segurança. Eu queria escrever um parágrafo sobre um produto que eu conheço, que eu já vendi. E eu estava com preguiça de escrever. Literalmente. Aí eu falei para a IA, me fala sobre o produto, me dá uma introdução sobre o produto X. E era um produto de uma empresa grande aí de cartões. E ele falou, o produto X, ele é bom para fraude, não sei o quê, pá. Ele não faz prevenção à fraude, ele não é de fraude. Ele é de segurança da informação. É verdade, você está correto. Ele não é de fraude, desculpa o engano, ele é não sei o que, tá. Eu falei, tá errado de novo, ele não é isso. Então, ela me deu 3 respostas erradas. De acordo com o que você vai balizando ela. De acordo com o que eu fui falando, aí na última, aí ela me deu, eu falei, quer saber, eu vou escrever eu mesmo. Né? Porque ela me deu 3 respostas erradas. Tá certo? Sim. A outra situação que é mais delicada do que essa, e dessa daqui a gente tira o seguinte, eu não posso acreditar, assim como eu não posso acreditar em tudo do YouTube, eu não posso acreditar de tudo na IA.
eu tenho que ter um conhecimento prévio que possa fazer um filtro do que eu estou lendo ali, né? E olha que essa situação é uma situação simples. Eu estava pedindo para ele escrever um texto introdutório sobre um produto, né? Agora, vamos pensar no que você acabou de colocar, Edson, sobre o código. Para onde vai esse código? Eu peguei um código da nossa empresa, muitas vezes talvez um código de um banco, um código de um produto novo que eu estou desenvolvendo, tá certo? E joguei numa IA, que eu não sei aonde está. E eu não sei o que ela faz com o meu código. Você nem sabe onde está hospedado, o código para onde vai, quem tem acesso, quem não tem acesso. Exatamente, eu não sei quem tem acesso àquilo, eu não sei onde está hospedado aquilo, eu não sei que uso vai ser feito daquilo, e de repente o meu código pode estar sendo usado por uma outra empresa concorrente que fez uma pergunta para a IA e pediu um código daquele. E o código que eu fiz está lá no meu concorrente. Exato. Não é? Exatamente. Então, a IA, ela tem um lado muito perigoso. Ela tem um lado muito bom, né? Sim, tem as duas vertentes. Tem as duas vertentes. A gente falou do lado perigoso, mas a gente pode falar do lado bom. A gente tem produtos sendo desenvolvidos para gestão de vulnerabilidades, para testes de scan, para várias análises de risco, para várias coisas, que está usando a inteligência artificial para calcular e para gerar um resultado. A partir do momento em que você gera isso e esse resultado é validado em laboratório, ele é validado como um resultado suficiente, poxa, salvou um bocado, gerou inteligência, gerou produtividade, gerou até aprendizado para quem está usando, porque a pessoa vai, poxa, isso aqui é legal, gostei disso aqui e tal, mais uma que eu absorvi, mais uma que eu aprendi, e vamos para frente. Tem coisas que ela vai fazer que nós não conseguiríamos fazer normalmente. Sim. A IA é base para os robôs, ela é base para a OT, né? Quando a gente fala de industrial, a inteligência artificial é base. Então ela é muito importante, mas ela tem esse lado perigoso. Assim como plataformas de rede social, né? A IA, ela é uma democratização do conhecimento, né? Ela permite com que mais pessoas tenham acesso àquele conhecimento ou usufruam de um certo conhecimento. YouTube, como vocês estavam falando, é a mesma coisa. O risco de coisas assim eu provavelmente aumento a eficiência, provavelmente aumento a produtividade e eu democratizo isso para as massas. O problema é que você perde profundidade. Sim. As pessoas começam até a menosprezar o especialista. Então, eu vejo um vídeo no YouTube como arrumar meu carro e eu sigo o vídeo. Ok, se o carro do vídeo for exatamente o seu carro, né? Porque o parafuso defeito, com o mesmo da bandeja tudo. de óleo, né? Exatamente, é o mesmo modelo. Se trocar outro carro, simplesmente já não vai saber, porque você está seguindo um passo a passo do YouTube. Não é que você tem conhecimento de causa, Sim, de como ser mecânico. Mas a tendência das pessoas né? Fácil. É a brincadeira que a gente sempre faz. O pessoal vê 3 vídeos no YouTube sobre educação financeira e vira financial advisor. Né? Não é assim que funciona. E até onde nós estamos efetivamente aprendendo ou até onde nós estamos sendo meros imitadores de alguma coisa que a gente viu. A nossa criatividade é perdida. Exato. A gente desestimula a criatividade, a gente desestimula o crescimento intelectual. O raciocínio crítico. Nada contra você ver, né? Nada contra você ver, mas você não pode se limitar a um vídeo achando que ele vai substituir uma biblioteca inteira. Não faz sentido. Vai substituir a antiga Barça que a gente falava. Mas você não pode achar que um vídeo que você viu, que um chat GPT que você consultou, substitui um treinamento formal especializado, um material consolidado. Você não vai deixar de estudar uma teoria da relatividade porque você viu um vídeo, né, que o cara jogava um negócio assim e caía. Tá certo? Não dá para uma coisa anular a outra. Ela é importante para te dar visão, para te dar visual, porque o visual hoje é importante de aprendizado, o aprendizado pelo visual é muito importante. Ela ajuda isso, ela tem informação importante. Ela não é uma coisa que a gente tem que jogar fora. Mas não é uma coisa que pode substituir o resto.
Com certeza. Sobre a parte técnica que vocês dois são os especialistas, acho que agora eu vou ficar em silêncio por um bom tempo, né? A parte de Zero Trust, que é uma coisa que a gente sempre fala muito no mercado, junto com o IA, enfim, vamos juntar agora a parte técnica. Juntar tudo. Juntar tudo. Né? Eu sei que, por exemplo, o Kleber, a gente também, né? Até com o trabalho que a gente desenvolve em conjunto, olha muito para auditoria de dados, classificação de dados. A gente estava até falando antes de começar aqui a bater o papo, parte de acessos, privilégios, né? As trocentas siglas que a gente tem que acompanhar todo Sopinha santo de dia. letrinhas, né? Sim. Então, queria ouvir um pouco de vocês, assim, Zero Trust é realmente um conceito que fica, é um buzzword, são princípios que o mercado tem que olhar? Olha, eu vejo assim, tem coisas que a gente analisa que ela vem como moda, né? Sim. E muito das modas que surgem, a gente vê como simples trocas de nome, né? O que a gente estava comentando agora há pouco. A gente falava até pouco tempo atrás de IDM, agora a gente fala de IAM, mas o IDM faz acesso. Por que que agora é IAM e não é IDM, né? É porque eu deixei de gerir só a identidade, mas eu já não geria só a identidade. Eu criava o usuário e eu dava acesso para aquele usuário, já não era IAM, né? Por que mudou o nome? Então, eu acho que tem algumas coisas que ela vem como uma tática, uma estratégia mercadológica de marketing. Tem várias coisas que a gente vai ver nesse nível, né? Juntei 2 produtinhos aqui, em vez de eu falar o nome dos 2 produtos, eu invento um outro nome, Sim. né? E os nossos amados americanos são especialistas em acrônimos, não é verdade? Agora, no caso do Zero Trust, eu tenho comigo que ele não é uma moda passageira, ele é uma coisa que realmente vem de uma maneira muito significativa. Porém, eu vejo que todo mundo quer embarcar. Assim como todo mundo quer embarcar no IA, todo mundo quer embarcar no Zero Trust. Não. E aí eu começo a falar que tudo é Zero Trust. Eu começo a falar tudo que é IA. O meu produto faz IA, o meu produto faz Zero Trust. Nas grandes feiras de software lá fora, de 2 anos para cá, acho que todo stand, numa RSA, numa Black Hat, essas coisas, tem a palavra AI escrito. Antes era não sei o que, Cybersecurity, agora AI-Driven Cybersecurity. Exatamente. E se não for AI, algum tempinho atrás você já deve ter visto que era o Zero Trust. Né? ZTNA, que são as duas, ZTNA, ZTDNA, isso aí. O ponto é, o Zero Trust, ele enquanto conceito, ele é fantástico. Nem todo produto que se diz Zero Trust implementa efetivamente um Zero Trust. Então, eu acredito que o Zero Trust é muito mais um conceito do que um produto. Né? É um approach do que um produto. E aí você precisa fazer uma seleção certa de saber quem efetivamente implementa um conceito de Zero Trust e quem não implementa. Porque, vamos lá, como é que era? Eu vou usar lá um mainframe no passado. Existia 2 grandes produtos de mainframe. Existia o HackF, que era da IBM, que eu fui especialista, e existia o ACF2, que era da CA, que eram concorrentes para mainframe. Eu, inclusive, participei da escrita de um Red Book da IBM, que era a conversão do ACF2 para o HackF. O ponto era de divergência dos dois, né? Fora a forma de execução, mas basicamente, o HackF é assim, tudo é permitido e você fecha. O ACF2 é tudo é negado e eu dou. Entendeu? Então, nós hoje, quando olhamos para um AD, tudo é permitido e eu fecho. Né? Quando eu olho para outros produtos, a mesma coisa. Mas existem produtos que implementam o contrário. Você não tem acesso nenhum aqui. Você só vai ter aquilo que eu der para você. E o Zero Trust vai nessa linha. Você conectou numa rede, hoje, sem Zero Trust, você conectou na rede, você tem a rede. O que você faz para impedir? Vai lá, coloca um MAC address e filtra para o cara não navegar na tua rede, certo?
Essa é a implementação normal de uma rede hoje. Ou seja, tudo é permitido e eu nego o que eu não quero que você veja. Ou eu acho uma forma de inverter isso e tirar você fora da minha navegação. O Zero Trust, ele é ao contrário. Você não vê nada. E eu deixo você ver aquilo que eu quero. Então eu crio comunidades e falo que essas comunidades posso ver isso ou posso ver aquilo. Então, numa teoria mais ampla disso, eu poderia ter a minha rede sem ter um firewall na frente. Porque o firewall é para rede comum. Ou seja, o firewall olha, é tudo aberto aqui, mas eu não vou deixar você entrar porque está tudo aberto. Então eu não posso deixar você entrar, eu ponho um firewall ali. Né? Quando eu vou para o Zero Trust, é como se eu pudesse tirar o firewall. A minha rede é invisível. Você não enxerga a minha rede. Você não enxerga nada. Você não consegue fazer um ping, você não consegue fazer uma varredura qualquer para encontrar IP. Você vai ver que não tem nada ali. Uhum. Agora, quando eu falo, agora eu te dou isso aqui, aí você passa a enxergar. Esse é o conceito do Zero Trust. Né? Aí você vê um monte de produtos falando que faz Zero Trust. Como que eu faço o Zero Trust com um monte de produtos se eu continuo vendo a minha rede? Não faz sentido. Então o Zero Trust ele é um conceito muito mais amplo. Eu acho que ele é um conceito que veio para ficar. É um conceito muito bom, muito profundo, muito interessante, mas ele requer uma mudança grande e ele requer uma mudança de infraestrutura e uma mudança cultural grande. Eu conheço uma grande empresa que tem um produto de Zero Trust, que ela é a usuária daquele Zero Trust. Tá? E eu vi isso acontecendo. Eu vi o seguinte, quando eu pego o notebook do funcionário lá conectado na rede, eu não enxergo nada mais do que o que foi dado para aquele funcionário naquela comunidade que ele está conectado. Né? Isso é Zero Trust. Existem outros produtos fora daquela empresa que eu também sei que faz a mesma coisa. Uns mais fáceis de implementar, outros mais complicados de implementar, mas ele requer uma mudança de pensamento, uma mudança de infraestrutura. Então, eu vejo assim, é um conceito que veio para ficar, mas ele está sendo moda em alguns aspectos, porque todo mundo quer embarcar dizendo que é Zero Trust, assim como todo mundo quer embarcar dizendo que é IA. É o buzzword da vez também. É o buzzword da vez. Que sempre chega, né? Uma coisa nova, você escuta falar em um ponto, quando chega para nós, todo mundo já quer, né? Tem aquela tecnologia, parecer uma sopa de letrinha nova, vamos ver o que é e vamos colocar para dentro. Mas não necessariamente as empresas precisam adotar aquele conceito ou precisam adotar aquilo, né? Sim. Ela vai ter um recurso a mais para poder pensar se aquilo faz sentido para ele naquele momento ou não, né? Então, nessa questão do Zero Trust, obviamente que você já pode fazer, só que de uma forma diferente, né? Sim. Se for a intenção da empresa, legal, achei que é bacana, isso vai me trazer talvez mais produtividade, ou vai escalabilidade, enfim, aquilo é essencial? É essencial, então vale implementar, né? Mas como a gente sempre vê, né? Principalmente a gente que é do ramo de tecnologia, segurança, a gente vai ver muitas coisas que viram moda que não necessariamente a gente precisa ter aquilo, né? Vira moda e tem que prestar muita atenção se é na curva de efetivo, maturidade. Porque exato. hoje eu continuo com a opinião de que tudo que tem IA, pelo menos no nosso segmento aqui, tecnologia, cyber, etc., não tem. De fato, o cara não mudou nada, o produto é o mesmo, que era até ontem. Um chat aí ele botou um robozinho, um chat, uma camadinha de IA, Exato. de interface, né, alguma coisa ali na UI, enfim. Sim. Não quer dizer que o produto mudou o core, né, que tá por trás, a essência é a mesma, o mecanismo é o mesmo. Então, tem um tempo ainda de maturação. Né? Pelo menos para IA, a gente escuta muito que o que a gente está vendo agora, por mais revolucionário que seja, ainda é, né, é uma pipoquinha do que está vindo. Uma parcela depois, ainda, né? Eu acho que todos os fabricantes querem pegar a crista da onda. É isso que é. Nenhum quer pegar a segunda onda. Eu acho que a gente ainda está na onda um pouco do hype.
Ainda é mais marketing do que, de fato, disrupção técnica. Exatamente. Pelo menos as implementações que a gente tem visto até agora. Exatamente. Né? Eu acredito que assim, todo mundo quer estar na crista da onda. E para isso, entra nisso que você acabou de falar. Tá todo mundo ali falando, só eu faço, mas quando você vai ver, não faz tanto assim. Não é bem assim. Eu não sou por definição, eu não sou um early adopter. Eu não sou um cara que saiu, eu tô fazendo. Espera um pouquinho, ver como que vai. Espera, vê, deixa ganhar maturidade, deixa ver o que realmente está acontecendo, deixa ver o que realmente está sendo feito, né? Porque senão você vai entrar numa de pagar o marketing do cara e não exatamente aquilo que você gostaria de estar tendo. E a curva de aprendizado, né? No nosso modelo de negócio, a gente acaba tendo que ser um pouco early adopter, porque a gente tem que tentar adivinhar, né, ou definir qual que é a próxima marolinha, ou qual que é o próximo produto, ou a bola da vez. Então, acho que pegando aquela curva do chasm, né, que toda escola de negócio gosta de falar, a gente talvez não é o innovator, né, o primeiro cara, aquele cara que vai testar o beta da empresa e passar, sabe, o cara realmente ama a tecnologia pela inovação e pelo que ela é, mas a gente tem que se colocar, nós aqui da AICO, a gente se coloca naquela categoria do early adopter. Mas a gente tem que ajudar o produto, ou o que quer que a gente porventura absorva, a cross the chasm, né? Pular aquele precipício para tentar aí sim atacar mercado e... O ponto disso, Thiago, é a questão do custo de se fazer isso, né? Porque quando o mercado ele está propenso a ser early adopter, ele vai comprar. Mas quando o mercado não é, e quando a tecnologia que você está oferecendo é uma tecnologia cara, o mercado vai esperar para ver para onde aquilo vai primeiro. Então, eu acho que tem benefícios dos dois lados. Tem que ter aquele que está na crista da onda e está oferecendo o que está vindo, mas a gente também não tem que tomar cuidado para a gente não vender o que não é, né? Exato. A gente tem que tomar cuidado para a gente não vender uma coisa, né? Vender um gato por lebre ali, né? Enfim. No entanto, você também tem que ter o outro que vem atrás, usando e fortalecendo aquilo que já consolidou, para que aqueles que não têm a maturidade de experimentar esse novo aqui possam chegar nessa maturidade. Sim. Né? Então, eu particularmente, eu tenho muito receio com tecnologias extremamente novas. Eu digo assim, eu não pulo fora, mas eu começo um pouco mais devagar com as novidades, porque eu gosto de transmitir para o meu cliente, né, dentro do contexto que a gente trata dentro da Mindsec, eu gosto de mostrar para o meu cliente que eu vou mostrar para ele aquilo que eu já vi que realmente funciona para ele e que vai dar um resultado para ele. Eu aposto nesta credibilidade para ele lá. Não que quem vendeu o novo não tenha essa credibilidade, mas é uma forma diferente de vender. Sim. Né? Eu vendo para o cara mais tradicional primeiro. Mas é a combinação perfeita, né? Permite só complementar, porque a gente tem que olhar para fora e tentar encontrar soluções que vão ser padrão ou daqui a uns anos. Daqui a um X, né? Então a gente traz, absorve, incorre o custo do early adopter, né? Arruma a casa para que quando a coisa comece a andar, né? Você possa falar, legal, agora eu venho e vamos junto. Exato. Então esse é o trabalho que a gente tem, porque se a gente já pega a onda lá na frente, já é um produto que porventura já está comoditizando, ele já entrou nessa curva, e aí não tem aqui poder de inovação, diferenciação. E aí está o bom da nossa parceria, porque você ganha tempo para trazer a novidade, porque tem alguém suportando o que já está mais consolidado e andando aqui, né? Em compensação, eu sei que eu estou andando aqui, mas eu não vou ficar parado, porque está vindo coisa nova aqui. E aí é uma coisa que a gente costuma fazer bastante dentro de casa, estar constantemente olhando as soluções. Não só especificamente de um país específico,
ou de um lugar específico, ou de uma empresa específica. Quando a gente acaba identificando uma solução, a gente começa a namorar a solução, né, que eu falo. A gente vai olhando, aí olha como que tá, qual que é a maturidade. Às vezes a gente testa a solução, porque, assim, você vê que amanhã já deve estar saindo mais 10 soluções diferentes nova, né? Sim. Com nome diferente. Então você tem que entender também se, pô, aquela página muito bonita, elegante e tal, né? Quando você vai testar ou vai usar a mesma ferramenta, fala, legal. Mas eu acho que é mais mesmo da mesma coisa que eu já tenho, ou alguma coisa que já tem no mercado, né? Então a gente acaba saindo. Então a gente vai para a próxima e assim consequentemente. Então eu acho que essa parceria é interessante igual você falou. Vai vindo novo, o pessoal vai trabalhando no que já tem, mas mesmo assim é como se fosse uma esteira, né? Sim, é uma Vai chegando esteira. produto e vai levando, vai É uma chegando esteira. produto e vai levando. Porque você tem que filtrar a fumaça. Exato. Você tem que tirar a fumaça, porque vai aparecer muitas fumaças para você. Sim. E você vai ter que tirar a fumaça ali e falar, meu, isso aqui é fumaça, isso aqui é fumaça. Né? E você leva tempo para fazer isso. Sim. Você investe para fazer isso. Né? Mas se não tiver quem está lá segurando... É igual você numa empresa, né? Você pega uma Big Tech aí que está desenvolvendo um celular novo que dobra e a tela dobra. Legal, enquanto tem alguém desenvolvendo a telinha que dobra, alguém tem que estar vendendo a telinha que não dobra. Não é verdade? Porque senão não tem dinheiro para pesquisar a telinha que dobra. Não é verdade? Então, eu acho que essa combinação ela é perfeita. É uma esteira, né? A analogia que eu faria, assim, a gente procura olhar como se fosse um mercado de finanças, né? Tem o seed money, né? Tem o angel seed e tal. Tem o venture, tem o private equity. A gente tem que olhar, tipo, o venture. A gente tem que olhar aquilo que pode ser uma grande promessa, né? Sim. E trazer para os nossos parceiros aquilo que já é um private equity, sabe? Já está consolidado, está firme, está sólido e é só pôr para rodar. Né? Isso mesmo. Aí é mais sobre excelência operacional versus, né? Prever o mercado ou fazer apostas, né? Eu acho que assim, Pode falar. Tudo que a gente falou hoje aqui é uma evolução e uma sequência. A gente não chega na discussão de um Zero Trust, na discussão de uma IA, na discussão de Early Adopter ou não, né? A gente não chega nessa estratégia de uma hora para outra. Sim. E a gente não chega nessa estratégia sem um preparo. A gente não chega nessa estratégia sem um aprofundamento de conhecimento. E a gente não chega no aprofundamento de conhecimento sem uma educação forte, fortalecida, firme, né? Hoje, a gente dá até medo de falar daquele cara que ele é autodidata. Há uns anos atrás, o autodidata era um cara muito valorizado. Mas por quê? Porque ele realmente era autodidata. Ele pegava livros, ele fazia pesquisa, ele fazia teste, ele criava um laboratório, ele fazia não sei o quê. E ele aprendia. Hoje, o conceito de autodidata está muito atrelado a vídeos de YouTube, como a gente está falando, a ChatGPT e uma série de outras coisas. E um conhecimento superficial. Um conhecimento superficial de facilidade. Uhum. Né? Então, eu vejo que daqui para frente as nossas empresas vão diferenciar e precisam estar valorizando, como a gente faz hoje, de valorizar o profissional que tem essa atitude. Tem a proatividade, né, de buscar, conhecer e se aprofundar, especializar. E assim, quantos de nós três aqui, ó, quantas horas você trabalha por dia? Quantas horas você trabalha por dia? Quantas horas eu trabalho por dia? Com certeza não é só 8. Não é verdade? Eu já tive épocas da minha vida de eu entrar num cliente às 8 da manhã da sexta-feira, virar o dia, virar a madrugada, voltar no hotel ao meio-dia, tomar um banho e voltar para o cliente até às 6 horas da tarde. Quantos hoje dos profissionais que a gente tem a disposição de fazer isso? Ou, tá bom, não precisa virar tanto tempo assim, mas quantos têm a disposição de ficar até 10 horas da noite?
até ficar 9 horas da noite, sem que você tenha que mandar ou exigir que ele faça ou estar pagando para ele fazer. E o mindset de responsabilidade, né? De espírito de dono. Quer dizer, Exatamente. não só o ficar, tal, mas aquela pessoa que tem um problema a ser resolvido, tem alguma questão, e aquilo meio que consome o cara. Enquanto ele não resolver, ele não relaxa e tal, porque ele sente que aquilo é responsabilidade dele. Né? Ele toma aquilo como uma questão de honra. Eu não vou ser vencido por esse problema, eu vou resolver esse troço. Exato. Não é verdade? Quantos tem esse engajamento, né? E às vezes, não é uma questão de você pagar hora extra para a pessoa. Às vezes é uma questão de atitude da pessoa. Eu falei aqui mais cedo que para você ser um sênior, você tem que ter atitude. Tá certo? Essa atitude, você pode até não receber uma hora extra ali, mas você vai ser promovido pela atitude que você está tendo lá na frente. Eu acho que é muito uma combinação, né, do soft com o hard, né? Skill, né? Da pessoa. Tem que ter as qualidades ali que, igual a gente está falando aqui, proatividade, de buscar e tudo mais, mas também o conhecimento, que você comentou, né? Sim. O básico também. Eu acho que isso seria o melhor mundo. Obviamente que é difícil de encontrar esse tipo de pessoa, né? Obviamente dentro do mercado, mas seria o profissional ideal, né? Então, eu diria assim, se teria alguma coisa que a gente pudesse falar para os profissionais que vão nos assistir aqui, quer se diferenciar, aprofunde. Tenha comprometimento, independente se vai te pagar ali uma hora extra ou não vai pagar uma hora extra. Exato. Tenha comprometimento, aprofunde. Entrega primeiro, né? Entrega primeiro, depois a gente discute o restante. Aprofunda, mostra a qualidade, mostra que você já é aquele profissional que você está almejando, aquela posição que você está almejando. Eu já sou o cara, eu não tô pedindo para ser, eu já sou. Né? Tem esse aspecto. E aí eu vou para um outro lado que a gente não falou, mas que eu acho que complementa tudo isso que a gente está falando, que eu vejo como um detalhe muito importante para os profissionais de segurança da informação, pegando a minha experiência aí de mais de 30 anos na área, né? 34 anos só na área de segurança de informação, eu tinha um assunto que eu falava isso lá em 2001, agora está começando a cair a ficha. Profissional de segurança da informação não é para dizer não. Nós não temos força e nunca vamos ter força para dizer não. Nós não temos e nunca vamos ter. Pode ser chocante, mas nós nunca vamos ter. Por quê? Porque a empresa que nos contrata para ser segurança da informação, ela tem um business. Ela tem um negócio. Ela precisa vender. Ela precisa se estruturar, ela precisa crescer. E quando eu falo não para tudo, eu impeço o crescimento. Ingessa, né? Eu ingesso. E eu tenho um exemplo muito sobre isso que eu levo para a vida. Eu, dentro de um banco, eu cheguei, quando eu fui contratado para ser CSO, eu cheguei e tinha itens de auditoria críticos, tá? Que faziam 2 anos que estavam abertos. Um crítico com 2 anos? Impossível. Não. Ou não é crítico. Ou não é crítico. Temos um problema. Tem algum problema muito sério. Que crítico você resolve em 3 meses. E olha lá, hein? E olha lá. Se não for para semana que vem, Exato. né? Se não for para semana que vem. Como é que pode? É simplesmente por quê? Porque para resolver aquele problema crítico, eu tinha que parar o desenvolvimento do cara de negócio, do produto, para poder fazer o cara de produto resolver o código que estava com aquele problema crítico. Só que a auditoria cobrava de quem? Da segurança. E a segurança com a batata quente não conseguia passar, porque estava estourando na mão da segurança o tempo inteiro. E eu ia levar porrada o resto da vida. Aí eu chamei o auditor e falei, não, tá errado isso aqui. Faz o seguinte, vamos formalizar na diretoria que esse ponto aqui não é meu. Eu sou dono do produto? Não. Eu posso parar a linha de produção? Não. Eu posso parar o desenvolvedor? Aí você passou não. Pro responsável. Então, de quem é dele. Eu sou apoio. Exato. Mas é dele. Exato. Por quê? Porque ele vai sentir a pressão de parar para resolver o problema. Enquanto estiver na minha mão, eu não resolvo o problema. Agora, se ele não quiser resolver o problema, aí é um problema da organização. Então, vamos fazer uma análise de risco?
Vamos fazer um termo de aceite de risco? Perfeito. O técnico assina, o gerente assina, o diretor de risco assina, o COO assina e se precisar o CEO assina. Mas todo mundo tá sabendo que tem esse risco aqui, ó. Exato. O cara não vai parar para resolver. Faz 2 anos e o cara não vai parar. Então vamos fazer um termo de risco aqui? Porque não adianta você jogar na minha mão. Eu não vou resolver. Eu não vou parar a esteira do cara. Então eu acho que esse é um outro skill que a gente precisa aprender, Thiago. A gente precisa aprender a ser gerenciador de risco. Porque quando a gente fala para a organização, e quando eu falo de falar para a organização, nós vamos para cima, né? Para quem põe o dinheiro na mesa, para quem vai comprar o nosso produto, para quem vai comprar a nossa consultoria, na hora que ele vai pôr o dinheiro na mesa, ele fala assim, eu ponho o dinheiro aqui ou eu ponho o dinheiro ali? Eu tenho um cliente agora, na semana passada que a gente estava falando, que ele precisava me dar uma máquina para fazer um DR de um software que é gerenciador de senha privilegiada. Não dá para não ter o DR. Só que ele me levou 1 mês para pôr a máquina no ar. Eu falei, poxa, o que está acontecendo? Ele, não, é o seguinte, ou eu punha a sua máquina do ar, ou eu pegava aquele cara e resolvia o problema do negócio, que eles têm que lançar um produto lá na semana que vem, e que esse produto vai gerar 1 milhão de renda. Ou eu resolvo o problema lá, ou eu te ponho o DR aqui. Então deixa eu resolver lá primeiro, depois eu ponho o DR aqui. Né? É simplesmente isso. Quer dizer, eu tenho que administrar onde eu ponho o meu recurso. Eu não tenho um recurso infinito. Tem uns skills de comunicação, de planejamento, de gestão de expectativa, né? Sim, né? É a gestão estratégica mesmo. Sim. Né? Então, eu já desde lá de 2001, né, quando eu assumi a minha primeira gerência de segurança da informação, eu dizia que nós não somos gestores de segurança da informação. Está errado. Nós somos gestores de risco. Porque não está na minha mão tomar a decisão final. Por que não está na minha mão? Porque alguém vai ter que pôr o dinheiro, e não sou eu que estou pondo o dinheiro. Sim. Eu sou custo, eu sou investimento, né? Eu diria assim, que eu sou um grande salvador de dinheiro. Né? Existe essa classificação? Acho que não, mas eu não sou nem custo e nem investimento, eu sou salvador de dinheiro. Sim. Por quê? Porque se eu não disser para o cara o que tem um risco ali e não apontar para a organização qual é o maior risco, aonde ele vai perder dinheiro, onde ele perde mais, para ele poder alterar. Sim. E falar, tá bom, então vou investir aqui. Se eu não disser isso e colocar tudo na mesma bandeja, né, ele vai falar, isso aqui é igual comprar um notebook ali, isso aqui é igual ali, isso aqui é igual ali. Não, peraí, isso aqui não é igual não. Esse aqui, se você não fizer, você vai levar fogo. É a decisão dele, se ele tá ok com esse risco ou não. Exatamente. Né? Mas você tem que comunicar. Um exemplo muito simples disso, né? Implementação de LGPD, tá certo? Nós desenvolvemos uma metodologia que eu fiz palestras e fiz demonstrações em vários lugares, que eu falava o seguinte, você tem que olhar a LGPD de uma maneira holística. Né? A gente chamou de LGPD 360. Por quê? Se você olhar a LGPD, ela é 20% de esforço para fazer o que os advogados vendem, que é política e contrato, e termo de atendimento para o cara pedir lá para tirar teu nome da base de dados, né? Atendimento ao titular de dados. Sim. É 20% de esforço para isso e 80% de esforço para segurança da informação, que é um capítulo inteiro dentro da LGPD. Por que 80%? Porque você vai levar 3, 4, 5 anos para proteger. E aí eu vou dizer para você o seguinte, tá bom, não investe. A decisão sua... Você quer estar de acordo com a LGPD? Não, eu fiz aqui a política, eu coloquei no site, eu coloquei lá um telefone, o nome de um DPO, estou resolvido. Falei, beleza. Você quer correr esse risco? Porque se der um problema em um vazamento, não é o teu contrato e a política que está publicada que vai te salvar. Uhum. Quem te salva de um vazamento é a proteção que você faz. São os controles que você implementa, os procedimentos. É a segurança da informação. Exato. É a segurança da informação. É a cyber. Ela te protege. Ela evita
que você perca dinheiro. Por isso que eu falo que eu sou o salvador de dinheiro. Eu não sou nem custo nem investimento, eu sou salvador de dinheiro. Por quê? Porque se eu não salvar o dinheiro do cara protegendo aqui, o cara vai levar uma multa que pode chegar a 50 milhões de reais por evento. Se ele tiver 3 eventos no ano, ele pagou 150 milhões de multa. Então, mas aí você chega e fala assim, você quer pagar isso aqui que vai te remediar ou você vai querer pagar isso aqui depois? Exato. Aí quando você fala em dinheiro e mexe no bolso, aí você fala, acho que é melhor gastar isso aqui antes. Mas ainda assim, talvez culturalmente, essa conta não é tão Fácil óbvia. de fechar, né? Não, mas nunca vai acontecer com a gente, imagina. Você nunca vai ser atacado. Isso que você acabou de falar, existe uma metodologia que mede, que é o apetite de risco. Exato. Qual é o apetite de risco da sua empresa? Qual é o apetite de risco do seu banco? Né? Eu aprendi apetite de risco quando eu era assessor de banco. Eu fui assessor de banco de América Latina. Então a gente falava muito de apetite de risco. Qual é o apetite de risco? Conservador, sempre muito arrojado. É igual investimento. É igual você vai investir. Você quer um fundo moderado? Você quer um fundo conservador ou você quer um fundo arriscado? Né? É a mesma coisa. Qual é o seu apetite de risco? Se você tem um apetite de risco maior, você só coloca a política lá e confia no que você tem. Tá certo? Você acredita que a telinha que você colocou na janela é suficiente. Você não precisa trancar e nem colocar grade. A telinha ali tá legal. Essa daí tá Torce para suficiente. que não aconteça nada. Então, não, eu tô num bairro que não é perigoso, nunca teve assalto aqui na região, tá tudo bem. Você assumiu o teu risco. Agora, se você não tá afim de assumir o risco, você no mínimo vai colocar uma grade. Não é verdade? Vai colocar um alarme, né? Então, uma pessoa já um pouco mais, né? Exato. Então eu aprendi há muitos anos atrás com um CIO, que é um cara assim fantástico, chama Mohit Kapoor, que ele dizia assim para mim, não me traga notícia do apocalipse, me fala o que eu tenho que fazer, né? E deixa eu tomar a decisão. Não adianta você ser mensageiro do apocalipse, meu. E muitos profissionais na nossa área são mensageiros do apocalipse. Muitos. Por isso que a gente tem que ensinar também as pessoas, principalmente os gestores, enfim, de cada área, até mesmo levar esse conceito para a alta direção, da importância da gestão do risco, né? Sim. Eu sempre costumo falar com o pessoal, principalmente quando, né, a gente está lá discutindo isso, que todo dia se faz gestão de risco. Você está fazendo gestão de risco para sua saúde, por exemplo, né? Pô, eu quero chegar a 60 anos lá, mas eu quero chegar bem. Qual que é a gestão de risco que você vai fazer? Vou procurar um médico, vou perguntar sobre comida, enfim, qualquer outras coisas. Então isso você já está fazendo uma gestão de risco. E aí quando você traz esse conceito um pouco para as pessoas que talvez não entendem muito, ela fala, é verdade, né? Já estou fazendo gestão de risco. Então por que você não faz gestão de risco dentro da empresa? Você anda de carro ou anda de moto? De carro. De carro. Você já está fazendo gestão de risco. Você já está fazendo gestão de risco. Andar de moto em São Paulo, eu gosto de moto, mas eu não ando em São Paulo de moto. Porque andar em São Paulo de moto é um risco muito alto. De acidente, de ser atropelado, de uma série de coisas. Você anda... Tinha um governo passado americano, que eu não me lembro o nome dele, mas ele dizia o seguinte, a gente aprendeu há anos atrás que à noite a gente não podia andar em certos lugares escuros. Não é verdade? Sim. Hoje a gente tem que aprender que em algumas coisas na cyber a gente também não faz de qualquer jeito. Exatamente. A gente não pode entrar pelas áreas escuras sem ter um farolete para iluminar. Isso é gestão de risco. Você tem que pôr um farol em cima do problema correto. E quando você leva para alta direção, você tem que levar o risco. Por isso os produtos que a gente tem falado aqui, que a gente tem discutido, eles são importantes. Porque eles ajudam a levantar e fazer uma análise de qual é o risco que eu estou correndo. Né? Porque assim, o que eu não monitoro eu não posso medir. Então eu tenho que monitorar para poder medir o risco que eu estou correndo. Será que os meus funcionários estão mandando muitos arquivos para fora com informações confidenciais, sensíveis? Se ele não está olhando ali... Se eu não tiver um DLP corretamente implementado, eu não consigo saber o que está saindo. Exato. Aí a decisão de bloquear ou não bloquear é outra história. Aí vai na gestão de risco. Exato. Tá certo? Mas eu tenho que monitorar, eu tenho que olhar.
Eu tenho que saber, poxa, eu vou saber uma hierarquia enorme de um file server para saber onde é que os caras têm acesso. Eu vou fazer revisão, eu vou fazer, vou olhar. Eu tenho que olhar isso para fazer uma gestão de risco. E a hora que eu levo para cima, um erro de muitos profissionais de segurança que não conseguem e fala, poxa, a empresa não põe dinheiro, a empresa não investe, a empresa não quer saber, a empresa acha que só o cara lá da TI resolve, que o cara não precisa de um especialista de segurança. Tudo bem, mas você mostrou o risco que ele tem de não ter esse profissional? Né? Porque a maior interessado são eles. O maior interessado é ele. É a alta direção, é a empresa deles, né? Às vezes de uma pessoa, enfim, de um grupo, mas se você não leva e aponta os riscos para a alta direção e eles não entendem essa importância, vai querer deixar falir a empresa, vai querer injetar um pouco de dinheiro, enfim, o que der para injetar, mas para proteger a sua própria empresa, para dar uma longevidade muito maior, ou vai ficar sem fazer nada, né? Então Exatamente. é a opção de tratar aquilo, é o da alta direção. O desafio é comunicar, né? O desafio é você conseguir tangibilizar e transmitir de uma forma simples, adequada fala, tem o ao risco público e que tem vai a tomar solução, decisão, é isso né? aqui. Vocês, na nossa área técnica, fizeram uma vez uma apresentação que eu achei muito interessante, que era fazer analogias das nossas soluções com tipo um mundo físico, né? Não sei se você lembra, imagina um prédio, né, com muro. Então essa solução que a gente tem no portfólio é como se fosse o interlocutor antes do muro para o cara saber se pode entrar ou não pode. Sim. Essa outra aqui é como se fosse um crachá, você saber quem que pode transitar, quem não pode. Isso aqui é como se fosse uma câmera para a gente observar os comportamentos, né? Isso aqui é como se fosse um cofre onde a gente protege as informações, né? O produto da empresa, o que for, né? O dinheiro, que fosse. Essas analogias também são interessantes, simples, mas poderosas para comunicar. São. E a gente precisa aprender a falar a linguagem do board. Negócio. Exato. A linguagem do board não é a linguagem técnica. A linguagem do board é dinheiro. Que às vezes é a dificuldade de você conseguir, da pessoa que é mais técnica, né? Ela conseguir transmitir isso aqui para o board, né? Exato. Porque você fala technique e o outro fala parte de administração, sei lá, finanças, não casa, né? Não então casa. Você tem que conseguir transitar entre os dois mundos, né? E a obrigação na comunicação é de quem comunica, não de quem recebe, né? Teve uma situação uma vez numa empresa que a gente precisava fazer a implantação de um IDM. IDM, gente, não é um projeto menor do que 2 anos para fazer ele bem feito. Porque você tem que fazer a conexão dele com todos os produtos e você ainda tem que fazer perfilamento para colocar dentro dele. E aí, era uma empresa não muito grande, e quando a diretoria foi levar para o board para fazer o investimento, um dos diretores já tinha passado por uma situação parecida num outro lugar, e falou, não, mas isso aí em 6 meses eu resolvo. Tá um absurdo, 2 anos de projeto? Tá. Vocês não podem voltar lá que em 6 meses faz. Só que o cara que levou não tinha suporte técnico ali, não tinha cabelo para falar. Eu virei para ele e falei, ó, tudo bem, só pergunta para ele assim, ele quer para inglês ver ou ele quer implementado? Porque se ele quiser colocar o produto no ar, ligar o Active Directory nele, eu faço em 2 meses. Ah, quer fazer perfil? Tá bom, vou entrevistar as áreas e vou pegar o que elas têm hoje e vou pôr lá. Isso eu faço em 3 meses. Agora, ele quer fazer uma filtragem de saber se o que as áreas têm hoje é verdadeiro ou não, elas têm que ter aquilo ou não, fazer uma estrutura correta para quando mudar de área perder aqui e ganhar ali, porque com certeza tem muita gente ali que tem acessos que foi acumulado durante 10 anos da pessoa. E é aquele copy-paste, copia o usuário tal e dá para fulano, copia e quando ele sai daquela função e vai para outra, ele não perdeu aquilo, ele somou aquilo ao outro. Levando, né? Ele quer limpar isso ou ele quer simplesmente pôr no ar? Pôr no ar ele tem razão. Eu acho que até em 3 meses a gente faz. Exato. Você percebe? Então, eu acho que, assim, e quando a gente leva as opções, eu acho que a gente tem que levar as opções, não só uma, acho que tem que levar 2 ou 3. Do tipo assim, ó, a ideal é essa, mas custa tanto. E leva tanto tempo. Essa daqui é uma intermediária. E essa aqui é o básico. Sem essa daqui não sobrevive. E aí, só que essa aqui tem um risco mais alto, né? Inversamente proporcional, né? Tem um degradê, né? Você quer resolver o problema em definitivo,
ou você quer dar um check Exato. na lista de to-dos? Exatamente. Então é inversamente proporcional, né? Aqui você investe tempo e dinheiro e resolve tudo lá. Aqui você não investe nada, mas também não resolve nada. Então quer dizer, e o risco é maior. Então o risco é maior aqui, você investiu menos, mas o risco é maior. Sim. Aqui você investiu mais e o risco é menor. Qual você quer? É aí que a gente entra na gestão de risco e aí a gente entra no apetite de risco da empresa. Sim. Então eu acho que isso é um outro skill que também não se fala muito nem em cursos de faculdade, pós-graduação, eu não vejo falando sobre isso, mas é um skill extremamente importante e as áreas de gestão de risco que tem nas empresas hoje, elas focam muito no risco corporativo, financeiro, mas essa parte técnica aqui não tem nem que estar lá, tem que estar aqui. Porque nós aqui fazemos gestão de risco. Né? Quando eu aceito não implantar um antivírus com EDR, eu estou fazendo uma análise de risco. Eu aceitei e estou correndo mais risco. Agora, se eu implanto com um EDR integrado com Firewall, opa, eu diminui meu risco. Exato. Então, eu estou fazendo essa análise quando eu não defino e defendo adequadamente isso para a diretoria. Deixa eu pegar aqui. Kleber, só uma lembrancinha para você aqui, por ter participado com a gente, mas mais importante é um obrigado pelo seu tempo, por vir. Eu sei quão difícil é reservar tanto tempo. Foi um prazer conversar com você. Obrigado pelos ensinamentos e até a próxima. A gente faz uma em breve. Eu que agradeço a oportunidade. É muito bom sempre ter esse papo fluido, né? Transparente aqui entre nós. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês também. E acho que a gente cumpriu com o objetivo, né? O propósito do Triple Live é a gente trazer pessoas que têm conhecimento de causa, né? Que exatamente o que a gente falou aqui, talvez no podcast inteiro, conhecem, né, de um assunto profundamente, tem algo a contribuir para a gente fomentar, né, isso na sociedade. Acho que é um pouco dos 2 cents que a gente pode trazer para ver se alguém for impactado. Inclusive, até vou aproveitar, antes que eu esqueça, esse livro aqui eu escrevi um capítulo e a minha inspiração aqui do porquê que eu quis escrever, enfim, era também os meus 2 cents. Eu coloquei aqui 5 insights de business, coisas que eu aprendi aí ao longo da vida e eu quis compartilhar. Né? Meu objetivo aqui também é o mesmo. Se uma pessoa ler e for impactada e isso servir para alguma coisa ou para uma inspiração, já... Então, espero que você aproveite a leitura e se puder depois compartilhar com alguém, né, do seu relacionamento, eu agradeço. Muito bom, obrigado, parabéns pela iniciativa, eu acho que é isso mesmo, acho que está faltando no nosso mercado, na nossa cultura, no Brasil, está faltando gente que se importe, está faltando código de ética, né? Está faltando a gente ensinar essa ética, ensinar a levar isso, e parte dessa ética é a gente ensinar quem vem atrás. Eu costumo dizer para o meu pessoal que você quer sair do lugar, quer ir para o lugar dele, tenha quem sente no seu. Sim. Né? Se você não ensinar quem vem atrás... Preparar o próximo. Se você ficar segurando na tua mão e não ensinar... Não adianta, porque não vai ter quem assuma o seu. Você nunca vai sair dali para produzir. Eu só saí de um lugar e fui para outro quando eu tinha alguém preparado para fazer o que eu faço. Então... A tua iniciativa aqui é perfeita, porque eu acho que é isso, é ensinar quem vem atrás a tua experiência. Tenho certeza que você tem uma experiência enorme à frente da Icon, assim como tem a experiência que traz de estar vivendo nos Estados Unidos, Brasil, essa ponte aérea aí, né? Mas é uma experiência extremamente enriquecedora, a gente tem que aprender muito com isso também. Obrigado pela oportunidade também de estar aqui contribuindo, Kleber, dando os meus 2 cents também. Obrigado. Obrigado.